Terça-feira você sabe, agora a gente muda de assunto e fala dos fatos da semana. Fatos da semana de hoje, a gente fala sobre o desaparecimento dos 5 jovens na zona leste de São Paulo. Um caso que ainda tem muito a ser esclarecido. Desde o final de outubro, as famílias de 5 jovens da zona leste de São Paulo estavam sem notícias. Os rapazes que iriam para uma festa em um sítio em Ribeirão Pires nunca chegaram ao seu destino. Jonathan e Kaique, de 18 anos, César Augusto, de 19, e Robson Fernando, de 16, que é cadeirante, contrataram José Januário, de 30 anos, como motorista. O grupo saiu na noite de sexta-feira, dia 21, e pretendia estar de volta no sábado à tarde. Como não retornaram, os parentes começaram as buscas e encontraram o carro abandonado no Rodoanel. Segundo familiares, em uma das últimas mensagens de áudio enviada a amigos, Jonathan menciona uma suposta abordagem policial ao grupo. Ei, tio, acabei de tomar um enquadro ali, os polícia tá me esculachando, não vai ter como encostar aí na 2 pistas não, mano. Cê é louco, o bagulho tá louco. O desaparecimento começou a ser investigado no dia 24 de outubro, 3 dias após a suposta festa, quando a polícia foi avisada por familiares sobre a localização do veículo. Além da Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público também acompanham as investigações. E sobre as últimas informações e os desdobramentos desse caso, é o que vamos falar agora, no Fatos da Semana, no Revista da Cidade. O Eduardo já está com a gente para falar sobre esse assunto. Bem-vindo! Bom dia! Tudo bem, querido? Como é que você está? Fazer você se Joia? levantar novamente. Imagina, beijo é sempre bem, bom. Tudo. Beijo é sempre bom, não é? Podemos economizar. Lógico. Para melhorar o nosso dia. Claro, mesmo porque a gente vai falar de um assunto pesado exatamente. Agora, né? Uma chacina que aconteceu na Grande São Paulo e muito, como eu falei, ainda tem que ser esclarecido. A polícia ainda está montando um quebra-cabeça, um verdadeiro quebra-cabeça em cima desse caso. Mas eu quero saber do doutor Eduardo, antes de mais nada, se esses corpos que foram encontrados já se confirmou que são dos 5 rapazes desaparecidos. Regiane, primeiro, é óbvio que 2 deles já foram identificados. A polícia, o secretário de Segurança Pública já declarou que essa identificação, os demais, ou seja, os outros 3, deverá ser feito através de DNA. Isso sempre demora um tempo maior, porque você tem que fazer coleta da família para poder fazer comparação, para poder confirmar efetivamente que esses 5 jovens encontrados são esses que desapareceram o mês passado. Então esses 3 vão demorar um pouquinho mais, porque os outros 2 tinham próteses que foi fácil de reconhecer. Exatamente, né? Foram identificados através de próteses, porque um era cadeirante, né? Tinha uma prótese lombar na região da coluna e um outro tinha uma prótese no fêmur, então já foi identificado através disso, mas o DNA vai confirmar efetivamente se trata das mesmas pessoas, tá? Então isso vai demorar um certo tempo, né? Tá. Agora, é importante, Regiane, primeiro que é um caso emblemático, tá? É um caso que a sociedade tem que ficar atenta. Por quê? Porque, na verdade, isso coloca o país de joelhos, porque hoje você sabe que nós vivemos num temor constante, num medo constante. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso são as pesquisas que demonstram, né? Só para você ter uma ideia, recentemente nós tivemos aí o Fórum de Segurança Pública e diz que 67% dos jovens têm receio da PM. Né? Então você tem, de um lado, número muito preocupante, de um lado você tem os bandidos que estão galopando, ou seja, os números crescentes, o desemprego aumenta, a criminalidade também, obviamente, aumenta. E do outro lado você tem uma polícia, né, que obviamente deveria... as pessoas deveriam ter medo da polícia em função da figura da corporação, né, do cumprimento da lei e daí por diante. Mas, na verdade, o que se demonstra é exatamente o contrário. Agora, essa questão, esse caso específico é um caso que tem características de extermínio, de grupo de extermínio, tem características pelo modus operandi. Ou seja, são 5 jovens que foram supostamente abordados. Isso parece que já está confirmado, essa abordagem policial.
Porque, tem um detalhe... consultaram os dados deles então, nessa mesma noite do desaparecimento. Porque né? como é que o DHPP... O DHPP, ele investiga crimes sem autoria conhecida, né? E como é que o DHPP investiga isso? Com fragmentos. Né? Fragmentos de informações familiares que, de uma certa forma, têm dificultado muito o trabalho do DHPP, porque os familiares também não querem passar algumas informações, amigos, pessoas que têm receio de qualquer represália, alguma coisa nesse sentido. Né? E, do outro lado, você trabalha com fragmentos de informações, não só com o local do crime. E há uma peculiaridade nesse caso específico, por quê? Porque os corpos primeiro foram numa região de desova. Estavam todos juntos. Estavam todos juntos. Os corpos que foram encontrados, que vão ser confirmados, provavelmente se trata dos jovens que desapareceram, eles foram encontrados em condições muito atípicas, entendeu? Primeiro, eles estavam enterrados, né, numa cova rasa e com cal em cima. Cal, na verdade, é para evitar, dissimular a questão de cheiro, odor, essa coisa. Numa região de desova. Então, isso já dá alguns parâmetros para o DHPP. E aí você trabalha com outros fragmentos. Dentre os fragmentos, no dia do desaparecimento, esses jovens foram consultados no sistema do cupom. E esse policial já foi, obviamente, ouvido pela Polícia Civil, pelo DHPP. Ele nega qualquer tipo de envolvimento, mas de qualquer forma, isso fica registrado. Então, de uma certa forma, essa informação que passou pelo WhatsApp, dizendo que eles tinham sido abordados pela polícia, parece que isso procede. Procede por quê? Porque, na verdade, na mesma noite, na sexta-feira, isso ficou registrado no sistema da Polícia Militar, de que aqueles 5 jovens teriam sido consultados, ou seja, a ficha corrida deles. Tá? E falando em ficha, alguns deles já tinham passagem pela polícia? 2 deles tinham passagem pela polícia. Esse, que inclusive era cadeirante, foi abordado um tempo atrás num carro roubado, numa troca numa abordagem da Polícia Militar, houve troca de tiros, ele tentou se evadir do local e tomou um tiro nas costas e acabou ficando paraplégico. Então essa é a causa por que ele era cadeirante. Então já havia aí algumas informações, alguns fragmentos dos antecedentes desses rapazes, entendeu? Mas isso não justifica, é óbvio que não justifica, em nada justifica. Pelo amor de Deus, não. Agora, existe também uma desconfiança dos familiares com relação à polícia, né, o envolvimento da polícia nesse caso. E também, eu vou dar um recadinho e volto já, eu quero que você fale também sobre esse convite, ou esse suposto convite, que os jovens teriam recebido para ir a uma festa em Ribeirão Pires, e que depois o perfil da moça parece que desapareceu, que também dá uma conotação de que pode ser que seja uma armadilha. Vou voltar com o doutor Eduardo. Até porque eu deixei uma pergunta no ar aqui, porque a família desconfia do envolvimento da polícia. Eles chegaram até a fazer uma manifestação na região ali do bairro onde eles moram, que aliás é um bairro que mostra bem a situação em que vivem muitos bairros, muitas comunidades da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, do país, né? Um abandono total das autoridades, né? Violência presente todos os dias na vida das pessoas e medo também, né? Tanto quanto o restante da sociedade, né? Eles vivem com medo também, né? Tanto que estão com medo de assumir qualquer risco em delatar ou em dar qualquer informação a mais para os investigadores, né, doutor? Regiane, é óbvio, isso é mais um fragmento na investigação, ou seja, em função da questão do Facebook. Nós estamos constantemente fazendo alertas desses encontros que são marcados através de Facebook, através de outras redes, que é sempre muito temeroso, sempre muito perigoso, né? Esse também é algo que nos causa a própria DHPP acha isso estranho. Por quê? Porque, na verdade, eles marcaram essa festa através do Facebook e, num passe de mágica, o perfil desapareceu. Ou seja, então, isso também acaba nos remetendo a alguma suspeita. É óbvio que os familiares querem justiça e querem... Eu acho que a sociedade toda precisa ficar atenta ao desdobramento disso, porque a resposta do sumiço, o encontro desses 5 corpos na região de Mogi das Cruzes, precisa ter uma resposta, porque nós precisamos saber com o que nós estamos lidando.
Isso é fundamental, Regiane, independentemente de qualquer coisa. Então, qual é a preocupação da Secretaria de Segurança Pública? Dar uma resposta, né, através das investigações e, obviamente, chegar à autoria desse crime, que isso foi uma chacina, isso foi obviamente, isso pode ter sido um grupo de extermínio. E o grupo de extermínio, nós não podemos rotular que o grupo de extermínio ele está só ligado tão somente à polícia militar. Isso não pode ser feito. Porque, como você bem disse, tem regiões mais distantes de São Paulo que existem grupos de tráfico de entorpecente, que também eles se reúnem. Por quê? Porque, na verdade, se faz lá grupos de extermínios, né? Então, há esses embates, essa questão. Então, nós precisamos ficar muito atento a isso. A Secretaria de Segurança Pública, o DHPP, tem que dar uma resposta, tem que chegar à autoria desse crime, tá? Acho um crime bastante difícil de ser investigado, mas não impossível de chegar às autorias. Por quê? Todo crime de homicídio deixa digitais. Não tem jeito, ou seja, deixa informações, deixa pistas, deixa indícios que levam à suposta autoria. O que pode acontecer, eventualmente, é a pessoa negar, né? Ou seja, como de fato, geralmente, crime com esse perfil, com essa característica, a tendência é sempre as pessoas que eventualmente forem apontadas como supostos autores do crime, é negar a questão da autoria. Então, existe aí inúmeras informações que levam a investigação para o lado da PM, mas a gente não pode atribuir necessariamente que isso é um crime que foi praticado por policiais militares, né? Mas que tem que ser investigado a fundo. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no programa. Tem até o comentário aqui da Van Passos dizendo que não adianta achismos, mas realmente, por enquanto, né, tem informações ainda muito superficiais. Por isso, a polícia, obviamente, não trabalha com achismos, né? A Polícia Civil está investigando e vai investigar profundamente esse caso para, claro, chegar à conclusão que a gente espera, né, doutor? Jane, nós não podemos, é o que eu sempre digo, nós não podemos transformar a Polícia Militar numa instituição completamente fragmentada, numa instituição que a gente não confia, a gente tem que confiar, porque são autoridades, pessoas, agentes públicos investidos na função que têm o dever de nos dar segurança, entendeu? Agora, em contrapartida, se eventualmente isso for cometido por policiais militares, eles deverão ser punidos, processados e punidos, entendeu? E se for por tráfico, for por bandido, seja lá porque tenha praticado crime, ele tem que ser apurado e tem que ser punido. Tá certo. Quer continuar falando com o doutor Eduardo Leite? Vai lá para o Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite.